irmãos na paz do Senhor. Irmão, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, 37. E é como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se de casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Irmão, estava meditando sobre essa passagem, aí o Senhor me levou em Gênesis 7, primeiro, né, que fala sobre o dilúvio. E o interessante é que, quando o Senhor falou de Moisés, que vai ter os homens, né, estavam em casamento, quer dizer, viviam uma vida comum, normal, e não pensavam no pecado, porque nesse período o mundo estava em pecado. O interessante é que o Senhor ia destruir a humanidade, os animais, porque tinha se arrependido do homem, de ter feito o homem. Só que ele olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo, íntegro, e obedecia à lei do Senhor. E graças a Noé, né, a fidelidade dele foi que nós estamos aqui, que o Senhor não destruiu a humanidade, porque encontrou uma pessoa justa. E o interessante é que em Gênesis 10, 1, que Noé, o Senhor disse a Noé que ia construir uma arca. E eu imagino Noé passando 100 anos construindo uma arca. O que foi que ele escutou? As pessoas zombando dele, como no caso hoje, que nós pega que Cristo vai voltar e o mundo fica zombando. Acha que é só conversa, é só história para colocar medo nas pessoas. Só que o Senhor foi bem claro, do jeito que foi no tempo de Noé, vai ser no tempo quando ele vir. E o interessante é que Noé foi um homem fiel ao Senhor na época dele, que não era fácil. E ele, eu gosto muito assim de pensar que ele foi o maior pregador. Por quê? Porque ele conseguiu salvar a família toda dele. E ele construiu uma arca. E o interessante é que, quando o Senhor disse, ele não duvidou. Ele foi obediente. Ele confiou no Senhor, ele teve fé. Por quê, irmão? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tem coisa que é loucura para o homem, mas para Deus não é não. Hoje, Deus pede algo para mim e você acha que é difícil. Mas você imagina Noé construir uma arca. Hoje, com a tecnologia que tem, dá trabalho, imagina naquela época. Só que Noé, junto com a família dele, não desistiram, construíram. E o interessante é que em 2 Pedro 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que no último dia virão escarnecedores, andarão segundo a sua própria concupiscência, dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como disse desde o princípio da criação. É o que nós escutamos hoje. Quer dizer, todo mundo diz: não, essa conversa que Cristo vai voltar já faz 2000 anos. Só que o Senhor já tinha falado. Pedro já disse que ia chegar esse dia, que nós ia ter pessoas zombando da nossa fé. Só que nós temos que ser igual a Noé, não perder a fé. Porque com a fé que Noé teve, irmão, é tão interessante que em Hebreus 11, 7, que dá um testemunho de Noé, que diz assim:
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que, segundo a sua fé. E o interessante é que Noé, ele confiou no Senhor, ele teve fé. E hoje, irmão, é fácil. E nós temos uma igreja aqui. Mas você imagina no tempo de Noé, que só ele e a família. Aí você pode questionar assim, como assim, Sadar? Porque só tinha ele, não tinha mais ninguém. Então, se você acha que você está só no mundo, imagine Noé. E o interessante é que Noé, no capítulo 7 de Gênesis, diz o quê? Que traz lição para a nossa vida. Que teve fé, obediência e perseverança. Por quê, irmão? Para encerrar. Porque Noé demonstrou a sua fé inabalável em Deus, segundo a instrução dada. Mesmo que construiu uma arca gigante em terra seca, pudesse aparecer para muitos loucura. A obediência que Noé teve, que nós temos que ter no Senhor, porque através da obediência teve um resultado. Qual foi o resultado? A perseverança. E a perseverança de Noé salvou a família dele. Então, o que é que eu trago para a igreja? Persevere. Que você pode achar que no teu olhar não tem solução. Mas o Senhor é fiel. O Senhor prometeu a Noé para ele construir a arca. Mandou Noé entrar dentro da arca e no momento certo mandou ele sair. Então, nós só temos que confiar no Senhor e obedecer. Noé passou 100 anos construindo. E pouco tempo dentro da arca, passou 7 dias, o Senhor mandou ele entrar, guardou. E eu fico imaginando quando o Senhor fechou a arca, a porta, pelo lado de fora. Você imagina aí a dor, o tormento. Mas o que trago para a igreja é que não olhe o que está ao seu arredor, mas confie no Senhor. Porque hoje o mundo, se você ligar a televisão, só vai ter notícia ruim. De todo tipo. Se você quiser escolher, você tem lá. Guerra, fome, desastre. Mas nós temos que ter confiança no Senhor. Porque do jeito que Ele protegeu Noé, Ele protege a minha família e a tua família. Só basta nós ter fé, obedecer e perseverar. Era isso que eu tinha para hoje.